psicodrama do 7º período de psicologia. A nossa professora orientadora é Leila Maria Vieira Medeiros. O que é psicodrama? A gente não pode responder essa pergunta sem antes falar sobre Jacob Levi Moreno, que foi o seu criador. Ele nasceu em Bucareste e, aos 5 anos de idade, ele mudou-se com sua família para Viena. Desde muito jovem, ele possuía aptidões dramáticas. Ele foi médico, psicólogo, filósofo e era conhecido no seu círculo mais íntimo de amizade como um anarquista. O que seria o psicodrama? Quando a gente fala em psicodrama, a gente fala psico, psique e dramação. Essa dramatização a qual a gente se refere, ela é autêntica e bem realista. Realista em relação ao quê, Larissa? Em relação aos personagens. Então, o que está sendo dramatizado é a história das próprias pessoas que estão ensinando, a fim de realizar intervenções do grupo, como também para quem está assistindo. O âmbito de aplicação do psicodrama pode ser escolas, hospitais, praças públicas, onde também foi a sua primeira apresentação. A primeira apresentação aconteceu no dia da mentira de 1921. Ele não tinha um elenco pré-programado para essa apresentação. E o elenco foi formado no instante da apresentação pelo próprio Moreno e por cerca de 1000 pessoas que estavam ali presentes. Bom, como ocorre o psicodrama? Através de 5 instrumentos fundamentais. O protagonista, que é aquele de quem é contada a história. O diretor, que é aquele que dirige, coordena. O cenário, que é onde acontece a dramatização. O auditório, plateia, as pessoas que estão assistindo, ouvindo. E os ecos auxiliares, que auxiliam o diretor na condução da cena, fazendo ecoar o papel do protagonista. O psicodrama, para ocorrer, ele tem 3 fases: o aquecimento, a dramatização e os comentários de fechamento. No aquecimento, são nomeados os papéis que cada pessoa vai fazer durante a cena. A dramatização é a história que será contada. E nos comentários de fechamento, são colocadas as impressões obtidas através da dramatização. Podem ser utilizadas várias técnicas na sessão psicodramática. Nós listamos essas aqui. O roleplay é uma pequena dramatização onde o protagonista ele vai dar conselhos a uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que ele. O solilóquio é quando esse protagonista fala consigo mesmo, nessa fala ele não consegue encontrar uma maneira de lidar com essa situação. E aí vem o ego auxiliar, ecoa todo esse seu comportamento, a sua fala, e possibilita que ele encontre uma nova maneira de pensar sobre aquilo que está passando e vencer esse sofrimento. Na técnica do espelho, acontece um confronto entre o eu real e o eu ideal. Hoje, nós vamos apresentar para vocês 3 cenas dramáticas. A primeira sobre transexualidade, a segunda sobre violência sexual e a terceira sobre bullying, mais especificamente a baleia azul. Nossas referências e fiquem com nossa dramatização. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto
Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A narrativa contará a história real de uma pessoa que teve seu segredo ignorado por todos e até mesmo pelo espelho. Substituiremos alguns fatos para garantir o sigilo da sua identidade. Identidade. Essa será a palavra principal da nossa breve dramatização. Eu tinha 12 anos quando ouvi dos meus pais que travesti só tinha 2 destinos: morrer de HIV ou morrer agredido por ser uma aberração. Foi nesse momento que eu tive medo de me olhar no espelho pela primeira vez. Eu achei que meu maior sonho era ser uma menina, mas que esse sonho seria amaldiçoado e que só iria me trazer sofrimentos. Mas eu não poderia desistir dele, desistir de quem eu era, porque apenas eu sabia o que estava aqui dentro. E que se tivesse que passar por tudo aquilo da forma mais difícil, eu teria que passar. Jovem, com apenas 20 anos, admitir que meu gênero era diferente da minha genitália, mas mesmo assim, ainda vivi uma farsa por meio da aceitação, carregando um personagem fictício do que eu era. Quando me dei conta, tinha decidido tirar a faixa que cobria os meus olhos e me impedia de enxergar o meu próprio reflexo diante do espelho. Não demorou muito até eu me aceitar como mulher no corpo de homem. Foi quando eu decidi fazer a minha transformação. Mas como dizer isso para minha família? Eu sempre fui um pouco dramática, então eu decidi contar da minha forma. Mãe, pai, eu sou o avesso do que vocês sonharam para um filho. Eu sou a sua filha pelo avesso. Foi nesse momento que eles pediram para que eu fosse embora, caso eu não mudasse. Eu achei que quando eu saísse de casa, minha mãe me abraçaria e diria: não vá, eu te aceito como você é. Me pegasse de volta pelos braços e me levasse para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Entre ser um filho triste, que eles desejavam que eu fosse, ou uma mulher sem teto, eu decidi ser uma mulher sem teto, já que eles não aceitariam a minha imagem. Na primeira noite, eu passei na rua. Senti tanto medo que nem conseguia dormir. Na segunda, pedi dinheiro às pessoas, mas como eu era uma travesti, eles achavam que eu iria me drogar ou usar para sexo. Foram inúmeras as noites até eu conseguir finalmente me olhar no espelho. Hoje, eu sou uma mulher de 32 anos e descobri que existe um lugar reservado para mim porque eu me aceitei. Quando eu passo nas ruas e as pessoas me olham, eu sei exatamente o que está sendo refletido para elas. Eu sou o que transborda da mulher. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, essa parte do psicodrama é os comentários, certo? Que o psicodramatista pergunta ao protagonista, faz algumas perguntas ao protagonista. Então, vendo essa história que foi contada, tu se reconhece nela? Sim, Por quê? porque é a minha história. Dentro dessa história que é a sua, quais os tipos de sensações e sentimentos que tu vê? No início, ao ver a cena, tristeza e desconforto. Mas durante a cena, em ver minha história sendo contada, já no final eu fiquei com um sentimento de felicidade. Porque perante tudo que eu sofri, pela sociedade e pela família, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher. Então, tu considera essa experiência saudável? Sim. Então, no caso, ele tinha um sexo masculino, mas se percebia como mulher, certo? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, esse tipo de opressão ele gera danos psicológicos, como ansiedade, depressão, esquizofrenias. Então, a psicologia ela tem um dever de dar legitimidade à voz dessas pessoas com dignidade e respeito. A busca pela coerência do corpo com a identidade, ela vai além do que uma vaidade, certo? Assim a gente encerra o primeiro ato.
às 23 horas da noite de uma sexta-feira, quando eu estava indo para casa há 10 anos atrás. Naquela noite, eu estava com medo antes mesmo de acontecer. Só conseguia pensar que minha família não iria gostar de eu estar nas ruas naquela hora. À noite pelas ruas, andando de esquina em esquina, calça justa, camisa decotada, era só uma puta, senhor, e mereceu. Foi o que eles disseram aos policiais quando foram pegos. Cercada por homens e seus pudores, naquele dia eu me reduzi apenas ao pânico. Ao olhar para eles, eu só conseguia pensar na frase em que eu ouvi meu pai dizer uma vez: mulher de valor não anda pelas ruas a essa hora. Ao estar rodeada por essa hostilidade, eu entendi que meu corpo, naquele momento, seria apenas uma garagem. Foi a agressividade que eles estacionaram em mim. Foi com os joelhos ralados, eu fui invadida, como se estivesse sido feito para sangrar. Peito, barba, saliva, perversão foram as causas dos ferimentos espalhados pela minha pele. Em um súbito momento, estando sem saída, eu só conseguia pensar que gatos trancados dentro de armários suados, no cio de seus desesperos, arranham portas e foi o que eu fiz com eles, apenas os arranhei. Eles eram caninos, animais afiados, fazendo o que foram ensinados para fazer. Precisavam mostrar aos outros a função da sua virilidade. Em resumo, não consigo mais falar. Homens consumistas gastaram o meu corpo. O trauma e minha pouca idade, com o tempo, apagaram algumas memórias, mas não todas. Demonstram que é 17 mil casos por ano e tendo como denúncias, apenas denúncias, 50 casos por ano. E assim a gente encerra o segundo ato. Embora não percebam, eu estou apenas começando. Graças a vocês que prepararam o ambiente necessário para o meu nascimento, eu apresento diante de suas atitudes. Em consequência de seu preconceito e discriminação, os gritos de alerta são silenciados. Em um mundo em que as famílias são ausentes e negligentes com a vida emocional de seus filhos, eu não preciso procurar por pessoas agressivas. Elas mesmas fazem esse trabalho. O machismo anda a meu favor. Os meninos em sua estupidez
acredita que não podem ser frágeis, enquanto as meninas acham que devem ser perfeitas. O suicídio é a consequência de sua ganância e egoísmo. A generosidade e os valores humanitários de convivência saudáveis estão sendo esquecidos. O mundo está mais preocupado em censurar os seus sentimentos por medo do que é diferente. Suicídio é coisa de gente covarde, é o que eles dizem a você. Mas não tão covarde quanto a atitude deles em tapar os ouvidos para o seu sofrimento. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata e você acha que eu sou responsável por isso. Garota, eu sou seu curador. E o que você está passando agora vai acabar. Ninguém poderá saber disso até o final dos 50 desafios, ok? Então, para darmos iniciativas a esse jogo, você terá que fazer uma bala em seu braço. Entrou na brincadeira, agora não poderá mais sair. A sua saída será a morte. Moça, sai da sacada. Você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que. Como já foi visto nas cenas anteriores, agora a gente procura saber do protagonista se ele se reconhece na cena e qual o sentimento. Você se reconheceu na cena? E qual é o sentimento? Fiquei comovida no início, mas eu não estou feliz. Segundo o IBGE, 7,4% dos nossos jovens eles sofrem bullying na escola. Entre os principais motivos está a aparência. 20% dos jovens no mundo eles já se automutilaram. E esse número vem crescendo graças ao jogo que incentiva o suicídio, a baleia azul.
Maybe I'm just a ghost.